Obrigado aí pela presença na nossa apresentação do webinar do PRH 51 da UF. Gostaria de agradecer especialmente a Carol Casarim pela disponibilidade de fazer essa apresentação para o nosso programa. Ela vai falar sobre karst, estava até discutindo sobre a pronúncia. Então, a gente vai tentar organizar com a apresentação dela, inicialmente, está sendo transmitida também via YouTube. No final, eu vou fazer a leitura, caso alguém do YouTube tenha questões. E caso quem estiver aqui no Meet também pode fazer pergunta no final, né? Aí, durante a apresentação, eu pedi para manter o microfone desligado e a câmera também, se possível. Fica à vontade, Carol. Muito obrigado aí. Obrigada, Fábio. Obrigada aí ao Antônio Cláudio também, né, pelo convite para a gente. Eu brinco que é para levar a palavra do karst aí para vocês, né? E aí, como o professor falou, né, normalmente eu brinco que a gente precisa primeiro aprender a falar karst, né? Escrever karst, e aí a gente entra, né, no conceito em si. Então, a gente vai levar hoje, né, aí bater um papo, na verdade, né, de uma forma mais leve e bem tranquila, para a gente conversar mesmo sobre o que é o karst, e por que a gente estuda o karst, e como que a gente faz o estudo usando análogos, né? Qual que é a implicação aí por que a gente estuda isso para usar em reservatórios, né? Para poder fazer uma analogia com os nossos reservatórios, hoje, principalmente os reservatórios do pré-sal. Então, a ideia aqui hoje, então, é passar aí o geralzão para vocês, dar uma ideia bem ampla aí para vocês darem uma olhada, entender um pouquinho. E aí a gente pode, né, em algum momento aqui, eu vou parar de compartilhar essa tela aqui da apresentação e a gente vai para o Google Earth. E aí a gente pode fazer algumas perguntas ali no meio, e aí depois eu retorno para mostrar para vocês os trabalhos. Tudo que eu vou mostrar são trabalhos que estão publicados, vocês conseguem achar, né? Então, é tudo trabalho aí que está em revistas internacionais e tudo, então dá para encontrar isso. E, bom, vamos começar. Vamos lá. Então, vamos começar a falar aí, né? A primeira coisa que a gente precisa saber sobre karst, né, é saber sobre a questão de escala. A gente está falando de reservatórios, né? A ideia é trazer aqui para vocês justamente essa ideia de reservatório. Então, vamos, né, falar sobre a questão de escala. Quando a gente fala de karst, muita gente, né, muita gente não sabe o que é, e muita gente pensa diretamente em cavernas, e cavernas grandes, coisas, né, de escala, né, de grande escala. Então, vamos falar de escala. Primeira coisa, vamos falar de escala. Então, tá aqui, essa aqui é a Gruta dos Brejões, na Bahia. E a Gruta dos Brejões aqui, ela tem aqui de entrada, só a entrada dela, né, o pórtico de entrada dela aqui, da base até o topo, quase 100 metros de altura, né? Aqui não dá, tem até uma pessoa aqui, mas não dá para ter uma ideia, porque se tivesse uma pessoinha aqui, a gente quase não ia nem enxergar, tá? Mas isso aqui é processo de karstificação, e o processo de karstificação para a gente vai ser a criação de porosidade, tá? Então, já vou começar aí, já fiquem com isso na cabeça e vamos levando isso aqui na escala, mas eu vou falar disso de novo para vocês. Vamos diminuir, vamos para uma outra caverna no norte da Bahia, também. Essa aqui é a Toca da Boa Vista. A Toca da Boa Vista aqui, falando só da entrada dela, tá? Então, a gente está pensando aqui no 2D, né? Vamos pensar aqui no que a gente está enxergando na tela. O pórtico de entrada dela aqui tem cerca de 50 metros, ela tem um patamar aqui, ela desce um pouquinho mais aqui, então do piso lá dela até aqui o topo dela, né, dessa entrada dela, dá uns 50 metros mais ou menos. Vamos diminuir um pouco mais essa escala. Aqui é a Furna Feia, lá no Rio Grande do Norte. A Furna Feia aqui já é, olha, né, aqui a escala. Aqui, normalmente, ela dá uns 10 metros a 12, se a gente pegar ali de baixo até o topo aqui do pórtico de entrada dela. Continua sendo karst, continua sendo o mesmo processo de dissolução de rocha carbonática. Vamos diminuir mais um pouquinho. Essa aqui é a Toca dos Ossos, lá na Bahia também. E vocês vão ver, eu vou ficar falando de Bahia e Rio Grande do Norte, porque vai ser exatamente o que a gente vai usar, a gente usa como análogos hoje, né, onde os nossos principais estudos estão sendo desenvolvidos hoje. Então, vocês vão me ver mostrando esses exemplos aqui muitas vezes.
Então, aqui é a toca dos ossos. A toca dos ossos, se a gente desce aqui um pouquinho mais, a gente vai ter mais ou menos aqui uns 3 metros, um pouquinho mais, aqui um pouquinho mais para baixo ali, que aqui a gente vai descendo até lá embaixo. Vamos diminuir essa escala de novo. Essa aqui, lá no Rio Grande do Norte, é a boca de peixe, né? Boca do peixe. Aqui já, né, você já entra meio agachadinho. Depois ela até abre um pouquinho lá, ela tem mais ou menos 1,5 metro, 1,60 m, mais ou menos. Eu encosto a minha cabeça, assim, eu tenho em algumas partes dela, eu tenho 1,55 m, então, né? Mas é uma caverna, é uma criação de porosidade, assim como aquela lá com 100 metros de altura. Vamos diminuir mais um pouquinho. Essa é a Gruta da Rainha, a Caverna da Rainha. A Caverna da Rainha, lá para dentro, ela se expande um pouco mais, mas a entradinha dela aqui já não é qualquer um que encara, né? Tem um quebra-coco, você tem que se espremer para entrar e tudo, mas continua sendo o processo, né, de dissolução da rocha carbonática. Vamos diminuir isso mais um pouco. Isso aqui é um bloco de carbonato, né, de rocha carbonática, né, que é explorado numa pedreira lá na Bahia. E isso aqui é um processo de dissolução, é um processo de castificação, mas aí já não é mais caverna. Caverna, normalmente, a gente usa o termo para quando cabe uma pessoa dentro, tá? E aí vocês imaginam uma pessoinha que nem eu, né, de 1,50 m, tá? Então, aqui já não é, mas é um processo de castificação, é um processo de dissolução, tá? Vamos diminuir mais um pouquinho. Aqui a gente já tem, né, um testemunho com o que a gente pode chamar de um VUG, né? Isso aqui, então, continua sendo o processo de castificação, tá? Processo de dissolução. O mesmo processo que formou aquela cavernona lá, com 100 metros de altura, é o processo que formou esse VUGzinho aqui no testemunho. E vamos diminuir mais. Aqui é uma lâmina petrográfica, tá? Essa lâmina petrográfica aqui tem milímetros, né? Aqui tem um VUG. E dentro desse VUG tem até o que a gente poderia chamar de uma estalactite. Seria o teto da caverna, o piso da caverna, e tem uma estalactite crescendo aqui, né? Então, a questão de escala é muito importante. Quando a gente fala de processos de castificação, a gente está falando em todas essas escalas, né? E aí vem o porquê que a gente precisa estudar isso, né? E aí é o grande desafio quando a gente está trabalhando com reservatórios. O maior desafio que existe é o seguinte: normalmente, essas feições kársticas não são tão simples. Eu mostrei para vocês uma lâmina, mostrei para vocês um testemunho, mas nem sempre a gente vai conseguir, né, encontrar, até porque nem sempre a gente faz testemunhagem, né? Então, elas ficam numa escala que a gente chama de uma escala suprapoço e uma escala subsísmica. Tá? Então, muitas das vezes eu não vou enxergar castificação no meu poço e eu não vou enxergar a castificação na sísmica, porque a escala é muito pequena para a sísmica ver, né? E aí a gente perde, então, esse meio de campo. Uma outra forma da gente enxergar isso, né, de escala, é esse aqui, nesse trabalho aqui do Labruna, um trabalho bem recente agora que saiu, aonde a gente vê justamente o gap de resolução que a gente tem quando a gente trabalha justamente com reservatórios, né? Então, a gente tem, né, quais são os dados que a gente tem quando a gente está trabalhando com reservatório? A gente tem plug, né? A gente, ou um testemunho, quando tem o testemunho, de novo, testemunhagem é um processo caro, então não é todo poço que você vai testemunhar, então a gente não tem. Então, normalmente, o que a gente vai ter, né, uma amostra lateral, um plug. A gente tem os logs de poço e a gente tem a sísmica, como eu falei para vocês. E o nosso gap de resolução vai estar justamente aqui, e esse nosso gap de resolução, ele vai ser preenchido justamente com o que a gente chama de análogos, né? Os análogos são simplesmente, né, o quê? É um afloramento, né, uma região, uma área onde eu tenho acesso, então são essas cavernas que eu mostrei para vocês, aonde a gente vai conseguir retirar informações para popular os nossos modelos geológicos, popular os nossos, né, modelos, por exemplo, fazer as nossas simulações, simulação de fluxo, por exemplo, né? Então, eu vou atrás de um análogo que seja semelhante
o meu reservatório. Então, é isso que a gente vai ver hoje aqui, que eu vou mostrar para vocês justamente essa parte aí, né, de como é que a gente busca. E aí, também, né, nesse trabalho do Labruna, o que a gente vê é justamente os tipos de reservatório, né? A gente tem reservatórios classificados de tipo 1, 2, 3 e 4, aonde aqui a gente tem, né, dominado por fraturas, 100% de permeabilidade de fratura, 100% de permeabilidade de matriz, né? Porosidade de fratura, aonde então a gente vai ter, né? Seja ele deposicional, na verdade, um tipo de porosidade natural da rocha, né? Ali que a gente vê deposicional, a rocha naturalmente já é porosa, ou ela sofre processos. Entre esses processos, tem o fraturamento e tem o processo de castificação. E o processo de castificação, ele acontece em todos esses níveis aqui. Em todos os tipos de reservatório, ele vai acontecer. E aí ele vai ser melhor, mais, né, vai ampliar, né, ou não, justamente essa porosidade, essa permeabilidade de reservatório. Mas, vamos agora ir para a base disso. Falei karst, falei que reservatório tem karst, falei toda essa coisa. Mas, bom, peraí, e aí? Mas o que é karst? O que é esse processo? Como ele se dá, né? Então, quando a gente está falando, né, de karst, tudo, muita gente também, né, vai falar de caverna e vai falar assim, mas isso não é a espeleologia, né? Então, existem duas coisas diferentes, né? Existe a karstologia e existe a espeleologia. A karstologia, ela é a ciência que vai estudar o processo de castificação, ou seja, o processo de formação da caverna, tá? E a espeleologia é uma coisa mais ampla. A espeleologia, ela estuda o ambiente, ela estuda, além do processo, ela estuda também o ambiente. E aí você vai ter ali, né, na espeleologia, você vai ter o pessoal que é especialista em mapeamento, você vai ter o pessoal que trabalha com a biologia, os tipos de organismos, o pessoal que trabalha com o clima, e aí tem uma gama de outras atividades ali dentro da espeleologia. Eu não sou espeleóloga, né, nem tenho a pretensão, porque realmente é muito mais complexo, e eu, como geóloga, o que eu estudo é justamente esse processo de formação das cavernas, né? Ou seja, o processo de formação de uma porosidade secundária, tá? E também, né, então, a gente tem também a parte da geomorfologia. Muitas vezes, a gente tem, então, a paisagem kárstica, tá? E eu vou mostrar justamente isso para vocês. Quando a gente está falando, então, paisagens kársticas tem o mundo inteiro e belíssimas paisagens kársticas, aonde a geomorfologia, então, é o que vai dominar, né? A gente vai ter justamente esse domínio, né, da paisagem kárstica. Então, por exemplo, lá na China, a gente tem essas pináculos aqui, tá? Tem nomes e afins, né, nomes específicos para isso, de acordo com a área onde a gente tem essas paisagens. Então, na China, tem Fengling, Fengkong, que são essas paisagens. Se a gente for para outras áreas, por exemplo, lá para a região da Europa, aí eu vou mostrar para vocês de onde vem o nome karst, tudo. Aí tem outros nomes, muito puxado para o alemão, por exemplo, ou para o esloveno. Mas olha só, então, isso tudo são paisagens kársticas, são coisas que nós estamos vendo, né, superficiais, que se formam justamente pela ação intempérica, né? Então, isso é intemperismo atuando em rochas carbonáticas. Então, tá ali, né, a floresta de pedras, por exemplo, de Madagascar, que inspiração para filmes e afins, né? Avatar, por exemplo, foi inspirado, né, nessas torres, né, de karst, né, karstificadas, esses pináculos, né? Então, são coisas muito bonitas, e a gente tem, essas aqui são da Espanha, né? Então, isso aqui tudo é rocha carbonática sofrendo por ação de intemperismo diretamente, né? Aqui também na Espanha, esse alto aqui, ó, todas essas bolinhas aqui é colapso de tetos de caverna. Então, tem cavernas ali por baixo, e aí, quando, né, chega muito próximo da superfície, o teto colapsa e forma essas feições arredondadas aqui. Então, existe uma região lá no norte da Espanha que é chamada região das Mil Dolinas, por exemplo. De novo, aqui essas torres kársticas, né, mostrando aqui, né. Então, tem um monte dessas paisagens kársticas aí. E aí, para a gente entender um pouquinho, né, do karst, tudo, eu vou contar um pouco de história para vocês. Quando eu comecei a estudar karst,
me chamou a atenção, assim, né, de como é que começa, de onde começou, de onde veio, né, mas o estudo científico em si, né, a parte mais, né, da ciência de formação de caverna. E aí, na época, quando eu comecei, né, a pesquisar isso tudo, eu me deparei aí com esse livro, que chama Mundos Subterrâneos, escrito pelo padre jesuíta, né, da ordem jesuíta, o Athanasius Kirchers, um alemão, aonde ele, pelas andanças dele pela Europa, pelas observações, ele, observando a natureza, né, então ele é daquele, né, daquela época onde, né, o cara, ele era padre jesuíta, era também, né, um cientista, né, principalmente de ciências da terra, e físico, matemático e afins, né, isso andava muito junto nesse período, né, no século XVII, XVI, XVII. E aí, eu me deparei, na verdade, inicialmente com uma figura desse livro dele, porque me chamou a atenção primeiro o chamado, né, Mundos Subterrâneos. Eu falei, opa, Mundos Subterrâneos, tem que ter alguma coisa, né, não é possível que não tenha nada de caverna, vamos lá. Aí, o primeiro contato que eu tive foi com essa, né, ele é altamente ilustrado, o livro é fantástico, né, e aí a primeira ilustração dele que me chamou a atenção foi essa ilustração do Piro Philociorum, aonde ele imagina como que é, né, o interior da Terra, o fogo no interior da Terra, né? Por que ele imagina assim? Bom, porque ele observa, né, lava saindo de dentro dos vulcões, né, lava saindo por fissuras e tudo isso, então ele imagina que existe um fogo interno e existem, então, câmaras, né, que vão saindo e vão, então, aparecendo aqui do lado de fora. Bom, pelo que a gente conhece hoje, né, do interior da Terra, com todos os estudos geofísicos e afins, a gente sabe que não está errado, né, nem um pouco errado, na verdade, né. Está romantizado, mas é exatamente isso. Aí, junto com o Piro Philociorum, eu encontrei o Co-Experimentum Aquarium. E aí ele imagina justamente as águas, né? Como é que é o ciclo das águas. E aí foi quando eu vi as primeiras caverninhas e fiquei muito feliz, né? Então tá aqui as caverninhas, né? É o primeiro desenho de caverninhas assim que eu vi. Depois eu descobri que existem outros pesquisadores do mesmo período, na verdade, que já estavam fazendo pesquisas semelhantes em cavernas, né, também. Mas esse aqui é como eu cheguei, né? Nesse primeiro trabalho. Então daí tá aqui. E por que ele mantém o fogo lá embaixo, né? Ele mantém o fogo porque ele vê fontes termais, né? Então, tem fonte termal, então esse fogo está esquentando essa água também, que aparece aqui de fora. Então, na caverna, você vê a caverna aqui, a água aparece dentro dela, ou some de dentro de uma caverna, que são o que a gente chama de nascentes e sumidouros, né? Então, de novo, tá aí, né? E muito corretamente. E mais ainda, aí tem uma outra figura aonde ele fala sobre a formação das cavernas. Então, tem cavernas que são formadas por fontes quentes, cálidos fons, né? Ou seja, por água quente, por circulação de água quente, ou seja, uma fonte hidrotermal. E cavernas que são formadas por fontes frias, né? Frígidos fons. Então, tá aqui, né? Aí, pô, o karst quente, que a gente chama, né, o karst hidrotermal, essas coisas, é um conceito que, na verdade, ele já existe há muito tempo, mas que ele realmente tomou uma proporção nos anos 90 agora, anos 80, 90, ele tomou uma proporção um pouco maior, e nos anos 2000 ele deu uma subida, mas aqui, né, no século XVII, o Athanasius Kirchers já botava, e olha, tem caverna formada por, né, fonte termal e outra por fontes frias, porque eu estou vendo água fria saindo de dentro de uma caverna e água quente saindo da outra, né? Então, isso aí é bem legal aí, então já tem aí esses estudos. Mas, mais ainda, dando mais uma estudada e mais uma procurada aí eu fui, né, atrás, bom, da onde que vem o nome karst, né? Então, na verdade, o nome karst, ele vem dessa região aqui, que fica entre o mar Adriático, tá? E aqui a região, então, é a região da Itália, tá? Aqui a linha rosinha está separando, então aqui é a Itália, tá? Que vem até esse pedacinho aqui, que é Trieste, a bota tá para cá, né? O restante da Itália tá para cá, mas aqui é Trieste, onde tem o porto, né? Um dos principais portos das grandes navegações, inclusive, né?
sempre foi um porto muito importante, continua sendo um porto muito importante para essa região. E a região onde hoje é a Eslovênia, tá? Essa aqui é a Eslovênia, e aqui a Croácia, né? Então, esse platô aqui, eu vou mostrar ele para vocês em mais detalhes, chama platô Kras, né? Em esloveno, tá? Então, o platô Kras é aonde se começa o estudo direto do que a gente chama hoje de karst clássico. E aí, da onde deriva, então, Kras em esloveno, karst em alemão e em inglês, karste em português e karso em italiano, tá? Então, é daqui que vem justamente isso. E por que aqui é a região que a gente chama de karst clássico? Chamar atenção para vocês já nesse mapinha aqui, percebam o seguinte, vocês estão vendo aqui em azul são as drenagens, né? Esse aqui são rios da região, tá? Percebam esse rio aqui, só esse aqui. Tá vendo esse rio aqui, ó? Desaparece aqui, ó. E olha essa área inteira aqui, ó. Inteira aqui. Não tem uma drenagem, não tem uma linhazinha azul aqui, ó. Não tem um rio nessa região. Por quê? Todos os rios estão correndo aqui por baixo desse platô chamado platô Kras. A única fonte de água doce de toda essa região aqui é buscando água dentro das cavernas. E foi por isso também que no século XVII se começa, né, o estudo, digamos, mais científico, não que antes não se buscasse água, ou que não se entendesse, ou que não se conhecesse, mas o estudo científico também começa aqui com um esloveno chamado Valvozor, que começa, então, a estudar também isso aqui mais cientificamente. Mas aí me chamou a atenção, falei, bom, aí eu fui para um evento. Todo ano acontece um evento lá justamente na Eslovênia, numa cidade chamada de Postojna. Em Postojna fica a União Internacional de Espeleologia, a sede fica em Postojna. E eu fui para esse evento. Acontece todo ano lá o International Karstological School. Esse ano, infelizmente, ano passado não aconteceu por conta da pandemia. Esse ano aconteceu 2 semanas atrás, foi infelizmente virtual, mas todo ano tem lá. Eu já fui 2 vezes para lá. Mas a primeira vez que eu fui para lá, me chamou a atenção, na verdade, quando eu cheguei na capital, né, que é Ljubljana, e vi lá na cidade, tem um rio belíssimo que corta a cidade, e tem, chama Rio Ljubljanica, e tem dragões. Tem dragões pela cidade inteira, né? Tem dragões no topo do castelo, tem a ponte com os dragões na borda assim, da ponte, com os dragões belíssimos e tudo, tal. E aí, nas minhas pesquisas de Google mesmo, né? Para entender por que tinha dragão, né? Lá na Eslovênia, né? Lá em Ljubljana, tinha. Eu fui cair lá na mitologia grega. Fui cair lá na história do herói grego, de Jasão. E eu sempre gostei muito de mitologia e tudo, sempre conhecia a história de Jasão já, de ler, sempre né, gostei muito, tem filmes antigos até e tudo. Mas aí eu fui lendo sobre justamente a argonáutica, que é a viagem que Jasão faz aí, as aventuras de Jasão e os argonautas, né? Numa dessas aventuras dele, que eu conhecia, mas nunca tinha lido com cuidado, eu descobri que, na verdade, Jasão, quando ele viaja e vai até a Cólquida, no Mar Negro, para buscar o tal do velo de ouro, né, dentro dessas histórias, né, dessa mitologia toda, quando ele retorna com o navio dele, ao invés de entrar pelo Danúbio, né, ele acabou caindo pelo rio Ljubljanica. Ele pegou um percurso diferente ali, ele precisava sair no Danúbio, e ele acabou entrando e caindo no rio Ljubljanica. Só que era inverno. Na época do inverno, como o rio Ljubljanica é um rio de origem kárstica, existe o karst associado, ele seca, não tem água suficiente, e aí essa água escorre toda para dentro, é como se tivessem ralos mesmo, tá? Essa água escorre toda e passa a correr por baixo, né,
nas cavernas, nos condutos, e o rio seca, vira um grande pântano. Fica uma região bem pantanosa ali. E aí Jasão parou ali, o barco dele ficou atolado nessa área, e ali, então, existia um dragão, a população que morava ali, né, os fazendeiros e afins que moravam ali, eles reclamavam muito desse dragão que queimava as casas, queimava as plantações e afins. Então Jasão luta com o dragão, né? Mata o dragão e aí ele funda a cidade de Ljubljana. E aí, então, é aonde, na verdade, eu falei, opa, por quê? Era inverno, ele parou porque estava um pântano, é o karst, né? Então aí, na verdade, o karst está embutido já na mitologia grega, já estava lá contado, né, de uma forma aí que a gente, né, na verdade, você precisa entender e conhecer, né, como é que isso funciona. Então, aqui é a Argonáutica, né, então, na verdade, ele vem até a Cólquida aqui, e aí ele volta para cá, e quando ele pega o Danúbio, ele deveria, né, pegar aqui pelo Danúbio para descer e vir de volta, né, para a Grécia. Ele entra num braço aqui e vem parar justamente, né, em Ljubljana, né, no rio Ljubljanica e tudo, e bom, e aí continua, né, justamente aí toda as aventuras do Jasão, né, as idas e voltas dele aqui. Mas, mais ainda, eu descobri da onde vem a lenda do dragão. Eu descobri não, né, eu pesquisando, o pessoal já sabe disso, mas eu digo assim, eu correndo atrás, para entender um pouco mais, que não era muito a minha praia, né. Então tá aqui, né, a cidade de Ljubljana, então tem a ponte dos dragões, são 4 dragões, um em cada lado, né. A bandeira, né, tá aqui com o dragão em cima, no castelo. Tem castelos fantásticos construídos dentro de cavernas, né, na região lá. A Eslovênia vive muito do turismo e tem muita caverna, né, turística lá. E aí, dentro dessas cavernas, existe um bichinho, que é uma salamandra, mais ou menos, né, a gente pode chamar de uma salamandra, que é um proteus, que é justamente chamado de bebê dragão. Então, na verdade, a lenda dos dragões, né, ela nasce aqui porque o pessoal entrava nessas cavernas, viam esses bichinhos, que parece, né, e um dragãozinho, tudo, e aí via a lenda dos dragões, então era o bebê, são os bebês dragões, esse bichinho aqui chama proteus, e é endêmico de várias cavernas aqui, ele nasce justamente dentro dessas cavernas aqui. Mas vamos voltar para a geologia, pronto, chega de história, vamos voltar para a geologia, vamos voltar para entender aqui. Então, tá aqui, né, o platô Kras, tá? Então, vejam aqui, tá vendo? Não tem nenhuma, né, nenhuma drenagem, as drenagens todas, ou elas saem aqui, ou elas morrem aqui, tá? E aqui, se vocês olharem, né, esse mapa aqui, a gente consegue ver aqui são Skociansk, Vilenica, Grota Gigante, e aqui as fontes de Timavo. Aqui é uma região seguinte, esse rio aqui, que é o rio Reka, um dos principais rios aqui da região da Eslovênia. O rio Reka, ele desaparece aqui dentro dessa caverna, desse complexo, na verdade é um complexo de cavernas, que chama Skociansk, e aí ele desaparece aqui. E aí, a partir de dados geofísicos, ou por acesso mesmo, né, físico, se acompanha esse rio passando aqui por Vilenica, que é uma outra caverna. Depois, sabe-se que ele passa aqui por baixo da Grota Gigante, que é uma outra caverna muito grande. Aqui a gente já está em Trieste, já está na Itália. E esse rio, então, ele vem aqui por baixo e ele vem nascer novamente aqui com o nome de Timavo, mas é o rio Reka. Ele vem nascer aqui nessas fontes, chamadas fontes de Timavo, que são a principal fonte de água doce para toda essa região da Itália, desde a época dos romanos. Então, na verdade, essas fontes aqui, na região ali onde tem as fontes de Timavo, existem, inclusive, mosaicos romanos, eles já tinham a região ali de coleta de água, hoje a principal é a Companhia de Água de Trieste, é justamente aqui nas fontes de Timavo, né, nesse ponto aqui, e aonde, então, a gente vê, né, aqui você vê a água saindo de debaixo da terra, caindo direto no Adriático, é impressionante, realmente, aqui. Então, isso aqui já é, então, a região aqui, que já é conhecida há muito tempo. Vamos lá? Então, aqui, ó, isso aqui é um esquetezinho só, né, então, aqui é o rio Reka, que entra aqui, em Skociansk, e aí, aqui são alguns pontos aonde ele é mapeado diretamente, né, por descidas, aqui o pessoal conhece, são entradas de cavernas, aonde se acessa,
E aqui, onde não existe mais acesso, sabe-se, né, por métodos geofísicos e por traçadores, né? Você joga aqui um líquido colorido, né, que a gente chama de traçador, você joga aqui e vai vendo aqui, e aí a gente sabe que ele sai aqui nas chamadas fontes de Timavo, você vê a água colorida saindo, então, nesse lado aqui. Então, esse aqui é o platô Kras. Bom, 2 processos de formação de karst, epigênico e hipogênico. É simplesmente uma coisa muito simples, que é um karst que a gente chama de karst meteórico, que é água de chuva e águas de rio formando e dissolvendo, então, a rocha carbonática, e o que a gente chama de karst hipogênico, que é ascensão de fluidos. E essa ascensão de fluidos pode ser fluidos hidrotermais, pode ser fluidos ricos em H2S, ácido sulfúrico, a própria frente migratória do óleo, por exemplo, pode ser, né, rica em CO2 ali, né, até rica também em enxofre. Então, todos esses processos por ascensão de fluidos a gente chama de hipogênico, e por, né, percolação de fluidos superficiais a gente chama de epigênico, tá? Não vou entrar em detalhes nisso agora, porque a gente vai ver vários exemplos de trabalhos feitos tanto no karst epigênico quanto no karst hipogênico. Vou só pular aquilo ali, porque é um detalhezinho que a gente não vai precisar entrar nisso agora. Então, essas são feições que a gente busca quando a gente está trabalhando, por exemplo, com karst epigênico. Dolinas, que eu mostrei para vocês, né? Aquelas bolinhas em superfície. A gente vai ter fraturas alargadas, a gente vai ter preenchimento de cavidades, formação do que a gente chama de condutos ou tubos freáticos. Quando a gente começa, então, a caverna se formar, colapsa, às vezes, né, um pedaço, você vai perdendo a estabilidade, e aí essa é a parte da geomecânica, o Antônio Cláudio conta isso para vocês depois, né? Você perde a estabilidade, isso começa a colapsar, então você vai ter o que a gente chama de brechas, né? Passagens preenchidas por sedimentos, então todas essas feições aqui são feições kársticas, então é isso que a gente busca entender, e é isso que a gente busca reconhecer nos reservatórios. Quando a gente fala do karst hipogênico, a gente está nessa parte aqui de baixo, tá? Aonde a gente vai ver, por exemplo, que a gente chama de cimento botroidal, o que a gente chama de cones, de cúpulas, que mostra justamente o que a gente dá o nome de convecção termal. Sabe a água quando está borbulhando dentro da panela, que você vai fazer o seu miojo, seu macarrão, né? Sua coisa, a água começa a borbulhar. Justamente são correntes convectivas, certo? E então, isso também funciona para o karst termal, para, né, ascensão desses fluidos, e aí forma feições como essas, que a gente chama de feições de cúpula e tudo. E, numas partes mais inferiores, a gente sabe que sim, se formam até cavernas, né, abaixo de 1.200 metros, até mais abaixo do que isso, hoje a gente já sabe, mas que forma, por exemplo, que pode apresentar mineralização. Então, por exemplo, uma silicificação, uma dolomitização, que é uma alteração dessa rocha carbonática. E isso aqui também vai fazer, vai variar, então, na permeabilidade, na porosidade e também nas propriedades geomecânicas, por exemplo. Bom, só um resumo, né? Então, aqui o karst, ele acontece, né, em superfície, quando eu exponho a minha rocha carbonática, então é o que a gente chama do karst epigênico, e lá no domínio de subsuperfície, quando eu tenho a ascensão desses fluidos, né, para então formar tanto a dissolução quanto também uma cimentação, porque esses fluidos vêm ricos, né, justamente de outros íons, de outros carregados por sílica, carregados por magnésio, por outros componentes aí que podem também prejudicar, inclusive, né, a nossa porosidade e permeabilidade. Aqui são mapinhas de cavernas, isso aqui é uma figura meio síntese, né, de como você tem aqui, ó, é por porosidade dominante, tipo de porosidade dominante. Então, quando eu tenho uma rocha, ela pode ter porosidade, dela pode ser dominada por fraturas, pode ser dominada por acamamento, ou porosidade intergranular. E aqui é o tipo de recarga, é da onde está vindo o meu fluido. Então, o meu fluido vem via depressões kársticas, ou seja, está entrando, né, por uma dolina, como eu mostrei para vocês, ou por algum, né, o que a gente chama de sinkholes, que são justamente esses ralos que eu comentei também,
ou está vindo de baixo para cima, de forma hipogênica, ou é um karst que a gente chama de karst difuso, aí normalmente a gente está falando aí, tá até mesmo de arenitos, né? Não só carbonatos dissolvem arenitos também, mas a gente está falando hoje só de carbonatos, tá? Então, existem várias dessas tabelas, vários desses trabalhos e tudo, e aí eu já aproveito para falar para vocês que se vocês quiserem depois, no meu LinkedIn, tá? Carol Casarim, vocês conseguem baixar uma versão dessa apresentação lá. Ela está um pouco mais resumida, mas tem todas as referências bibliográficas e tudo lá para que vocês, então, possam buscar isso depois. Bom, eu vou pular aquela outra figura ali, porque a gente vai mostrar aqui dentro aí agora da parte de análogos. Vamos entrar diretamente nos análogos. E aí eu vou parar de compartilhar essa tela aqui com vocês agora e vou ir para o Google Earth um pouquinho, tá? No Google Earth, eu quero só dar uma ideia para vocês da quantidade de karst, na verdade, da quantidade de cavernas, nesse caso, cavernas especificamente, que a gente tem no Brasil, e quais áreas que a gente escolheu para trabalhar como análogos e que eu vou mostrar para vocês. Então, tá aqui o mapa do Brasil, tem algumas áreas só marcadas aqui de pins, né, com alguns pins. A gente trabalha especificamente no karst do Rio Grande do Norte e no karst da Bahia. E aí eu vou mostrar para vocês por que a gente escolheu, né? Então, eu vou aproximando aqui um pouquinho para vocês. E aí, vejam todas essas bolinhas vermelhas que estão aparecendo aí. Essas bolinhas vermelhas são cavernas. Todas essas bolinhas vermelhas são cavernas mapeadas, conhecidas. Existe muito mais, com certeza, tá? Então, aqui são tudo isso aqui que a gente está vendo são cavernas mapeadas, tá? E aí, né, comecem a observar, né, que existe tá vendo que começa a ter algum alinhamento, assim, parece que elas estão meio alinhadas, que tem uma concentração, assim, né? Em alguma região a gente sabe, provavelmente aqui é porque tem uma estrada, porque aqui no Amazonas é mais difícil, né, de prospectar, mas aqui a gente vê todo um alinhamento aqui na região aqui do Mato Grosso. Olha essa borda aqui, né, que pega aqui o Distrito Federal, né, e aí sobe aqui para o Tocantins. Uma concentração grande aqui no centro de Minas Gerais. Vamos chegar aqui um pouquinho mais perto aqui da Bahia, para a gente ter uma ideia aqui, né, do que a gente vai visitar, e aí eu vou mostrar para vocês alguns trabalhos feitos em algumas dessas cavernas aqui só, né, não vou mostrar todos os trabalhos, mas essa aqui, em azul aqui, tá? Pontes do Sumidouro, Toca da Boa Vista, esses nomezinhos aqui, isso é tudo área onde a gente tem trabalho, né, desenvolvido. E aí, olha só, né, veja que interessante, tá vendo? Olha que concentração aqui, tem uma concentração bem aqui, né? Então, alguma coisa está acontecendo ali, tem uma concentração bem aqui, tem uma concentração aqui nessa área, tem outra concentração aqui. Então, tá vendo que elas obedecem a alguns controles aqui. Que controles são esses, né? Então, aqui, ó, tá vendo? Tem um rio e tem a caverna, tem as cavernas aqui, né? Vamos lá para o Rio Grande do Norte. Vamos dar uma olhada lá no Rio Grande do Norte. Tá? Então, tá aqui o Rio Grande do Norte, né? O elefantinho aqui, né? Que é o estado do Rio Grande do Norte. Olha só a quantidade de cavernas concentradas aqui, justamente ao longo do Rio Apodi, tá vendo? Esse aqui é o Rio Apodi-Mossoró. E as cavernas todas aqui, né? Concentradas aqui nessas regiões, próximos aqui, né? Tá vendo? Então, tem um monte de... Olha a quantidade de cavernas. Isso aqui é uma exposição, isso aqui a gente chama de lajedo. É uma exposição de rocha carbonática. Observem as fraturas, estão vendo? Está todo fraturado, a gente consegue ver aqui. Olha o tanto de caverna aqui. Mas vejam que as cavernas estão em cima dessas fraturas, tá vendo? Então, agora, beleza, vocês já viram isso aqui. Eu vou voltar para daí compartilhar aqui com vocês. E agora a gente vai ver o porquê, né, desse trabalho. Bom, inicialmente, todos esses nossos trabalhos são trabalhos aí feitos com parceiros, com as universidades. Principalmente, né, a universidade líder, que é a UFRN, mas com parceria aí em diversas áreas, em diversas, né, universidades, cada uma com a sua expertise. Então, a gente tem aí, por exemplo, né, a UNB trabalhando com a parte de isótopos, a Unicinos trabalhando aí com a parte de visualização 3D de dados, a URGS com a parte estratigráfica, Goiás com a geoquímica,
A gente tem o pessoal de Pernambuco, da UDESC, do LNCC e da PUC, trabalhando com a parte de simulação de fluxo e simulação geomecânica. Então, tem aí um conjunto aí de trabalhos, né? Então, tá aqui o que a gente quer estudar. O karst epigênico, setinhas azuis, e o karst hipogênico, as setinhas vermelhas. Escolhemos, então, como karst epigênico o Rio Grande do Norte e como karst hipogênico a Bahia. Então, vamos primeiro ver o karst epigênico. Esse aqui é só uma forma diferente, né? Ignore esse quadrado aqui, é só porque eu canibalizei aí de outras apresentações, mas a gente está aqui nessa região aqui, tá? Carbonatos, que a gente chama de carbonatos do Cretáceo, né? Então, essa é a região aqui que a gente vai trabalhar, né? No karst epigênico, que é justamente essa área aqui do Rio Grande do Norte, da Bacia Potiguar. E a parte dos carbonatos que a gente vai olhar depois, a gente vai visitar essa áreazinha aqui na Bahia. Então, aqui em azul é aonde, então, a flora, onde a gente consegue encontrar os carbonatos da região lá da Bacia Potiguar, tá? E esse aqui, ó, o rio Apodi-Mossoró, tá? Tá aqui o rio Apodi, lá que eu mostrei para vocês no Maps. O primeiro trabalho que nós fizemos foi o seguinte. Isso aqui era a imagem do Google lá, que eu mostrei para vocês. A gente aproxima essa resolução. Eu consigo ver fraturas, consigo ver algumas fraturas aqui, consigo ver algumas nessa direção aqui, mas trouxemos um drone, começamos a trabalhar com drone. E aí a gente ganhou em resolução, e essa resolução que a gente trabalha hoje, a gente trabalha numa resolução de 2,5 centímetros. Então, olha, né, a quantidade aqui de informações, né, que eu perdia. Olha só, tá no mesmo local, tá? A gente tô botando a imagem aqui no mesmo local. Olha a quantidade de informações perdidas. Vamos olhar isso mais de perto. Esse quadrado aqui, para vocês terem só, né, também uma ideia, a gente chama aí, né, vulgarmente, né, na verdade o termo não é exatamente esse, mas de uma célula sísmica. De uma célula, de uma sísmica de alta resolução, aonde cada aqui aresta vai ter, né, 12,5 metros, né, 12,5 metros por 12,5 metros. Tudo isso que está aqui dentro, eu não enxergo na minha sísmica. Então, para vocês terem uma ideia da resolução, tá? A melhor sísmica me faz perder todas as informações de fraturas, de todos esses dados aqui. Talvez a gente enxergasse essa, né, fratura bem grande aqui, porque ela corta a célula, né? Na verdade, um voxel, né, e tudo, mas ela corta aqui, então talvez ela seja, né, identificada, mas do restante aqui, olha a quantidade de fraturas, né? Aí vocês imaginam, qual que é a escala de um poço? A escala de um poço, né? Deixa eu voltar aqui para o meu ponteiro. Saiu aqui. A escala de um poço é praticamente o tamanho desse ponteiro aqui, talvez um pouco maior, tá? Um pouquinho maior. Se eu furo aqui, pode ser que eu pegue totalmente seco, totalmente fechado. Se eu furo aqui, eu posso ter perda de circulação, queda da minha ferramenta, um monte de problema, porque eu vou pegar exatamente na zona que está aqui. Imagina esse buraco aqui, olha esse buracão aqui, né? Então, é essa resolução, é esse gap aqui de informações que a gente queria, né, justamente trabalhar e entender. Aí, então, os primeiros trabalhos começaram a sair lá em 2015, onde a gente estava justamente tentando ser preditivo. Então, o primeiro trabalho é o quê? Pegamos essa linha... Bom, a gente está enxergando aqui a imagem do drone, estamos vendo de cima, tá? Essa linha branca aqui é a caverna, é o mapa da caverna, tem uma caverna aqui de baixo, e a gente rebateu, então, o contorno dela para a superfície, para enxergar o contorno dela, para ver se existia algum controle associado a essas fraturas. E aí, nesse trabalho, a gente viu que existem controles, principalmente o seguinte: quando eu tenho o cruzamento de duas fraturas, tá? Ou mais, né? Nesse caso aqui até, eu vou ter uma maior dissolução nessa região. Então, vocês estão vendo aqui que essa caverna, ela expande muito mais aqui. Nessa área aqui, eu tenho o cruzamento dessa fratura com essa fratura. Então, aqui, ó, abre um buracão bem maior. Aqui, de novo, eu tenho uma fratura aqui, eu tenho outra fratura aqui, eu tenho onde abre, justamente onde está a vegetação, óbvio, que é porque focaliza mais fluido, e aí, né, e o fluido aí, nesse caso, eu tô falando de chuva, né,
fica preservado, tem água lá dentro, as árvores crescem lá dentro. Isso aqui é copa de árvore que está crescendo justamente nessa área, né? Então, também, assim como, né, óbvio que a gente guardado, de novo, né, guardado as devidas proporções, as escalas e tudo, isso aqui é o que acontece no reservatório. Quando você tem o encontro de duas fraturas, você focaliza fluido. Isso é importante para a gente saber, né, e tentar ser preditivo da onde a gente vai ter uma maior castificação. Outro trabalho que a gente pode fazer, usando, né, essas imagens de drone, por exemplo, é estatística, é retirar parâmetros que a gente chama parâmetros qualitativos e parâmetros quantitativos. E aí, por exemplo, a gente pega uma imagem aqui de um lajedo, a gente pixela isso e sai contando o número de fraturas, né? Sai contando, não, na verdade existem, né, software para fazer isso. Sai contando o número de fraturas e aí o que eu consigo ver? Óbvio que essa quantidade enorme de fraturas aqui, eu não consigo modelar, eu não consigo nem jogar isso, né, dentro de um modelo geológico, no modelo geomecânico, ou mesmo de um modelo de simulação de fluxo. Porém, eu consigo mapear aonde eu vou ter os meus corredores de permeabilidade. Vocês estão vendo onde tem a maior quantidade aqui do vermelhinho, é a maior densidade dessas fraturas. Então, eu tenho corredores de permeabilidade, né? Então, eu consigo mapear isso e entender isso melhor, tá? Outras feições, né? A gente pode trabalhar também com feições, entender como essas feições andam. Então, a parte geomorfológica, também é importante a gente entender. Óbvio que a gente talvez não vá reconhecer essas feições no reservatório, mas a gente vai entender aonde a gente tem maiores processos de calcificação, aonde a gente tem processos que a gente chama de brechação, como isso evolui, né? Então, por exemplo, aqui eu começa lá a formar as fraturas, eu tenho carbonato, começa a formar as fraturas, começa a dissolver, né, essas fraturas, tá? Aí eu começo, então, a ter, né, a formação das cavernas, o teto dessas cavernas colapsa, eu continuo dissolvendo isso, aí essas cavernas a gente começa a amalgamar, né, e começa a dissolver a superfície, eu não tenho mais a caverna, eu tô com ela toda exposta. Aí a drenagem se instala, que é hoje, por exemplo, o Rio Apodi. O Rio Apodi, ele está instalado justamente, ele foi no meio do processo de calcificação, da onde a gente tinha a maior zona de fraturamento, o Rio Apodi se instala e, então, abre toda essa região aqui, né? Então, a gente consegue ver justamente essas feições de colapso, né, nas bordas. Tá aqui, isso aqui é um teto de uma caverna colapsado. A gente vê aqui, ó, um monte dessas bolinhas aqui, são dolinas, né, mapeadas. Isso aqui é uma dolina grandona aqui. Então, a gente começa a entender como é que esses processos se formam. Uma outra forma da gente estudar também é fazendo GPR, né? GPR na verdade, né, não é uma sísmica, mas é uma forma da gente trabalhar com uma assinatura, que é o radargrama, muito parecido com o sismograma. Então, a gente consegue ver e fazer analogias, né, guardadas, de novo, escala, sempre lembrando da escala. Tá aqui. Então, essas feições aqui, mais dissolvidas, aqui preenchidas por sedimento, aparecem assim no radargrama. E na sísmica também, quando ela tem uma escala vista na sísmica. Feições de fraturas preenchidas ou fraturas alargadas, então a gente consegue ver tudo isso. Então, a gente trabalha muito com o que a gente chama de modelo conceitual, que é justamente esses bloquinhos de diagrama, que é o que a gente vai retirar as nossas informações e levar para o reservatório. Por exemplo, essa pedreira aqui. Essa é uma pedreira belíssima, com fraturas, com dissoluções ao longo do acamamento. E aí, a gente passou um GPR aqui em cima e fez um processamento semelhante ao da sísmica. E aí, fica assim. Vejam que é bem rasinho, a 5 metros, aqui essa é a profundidade, mas a gente, olha só, parece um 3D. Olha as feições de dissolução muito bem mapeadas aqui, as fraturas dissolvidas muito bem mapeadas. Então, a gente consegue fazer justamente, né, essas analogias com o que a gente tem para o reservatório. De novo, aqui mais GPR, as feições aqui de dissolução ficar apagado, e a mesma cara que a gente tem na sísmica. A gente pode fazer simulações do efeito de tensões atuais, junto com os efeitos das paleotensões. Então, a gente está trabalhando numa bacia,
onde a gente sabe como ela se formou e todos os processos, sabe como é que eram as paleotensões e a gente sabe como são as tensões atuais. Aí a gente mapeia, então aqui é a imagem de drone de novo, e aí leva para fazer uma modelagem numérica dentro de software. Nesse caso aqui, a gente trabalha com o Tectus, aonde tem esses pontos mais vermelhos, é aonde supostamente abriria mais. E se abre mais, tem mais castificação. Então, a gente conseguiu realmente ver que funciona essa modelagem numérica, porque a gente conseguiu ver que aonde essa modelagem numérica acusou esses pontos maiores, aqui mais vermelhos, é exatamente onde a gente tem essa abertura maior, a castificação, a focalização de fluidos. Um outro trabalho, por exemplo, né, de novo, aqui a gente tem aqui, esse aqui é o Lajedo do Rosário, que eu mostrei para vocês, né, as fraturas, cheio lá de caverninhas associadas e tudo, o rio Apodi correndo aqui, né, aqui também tem outros lajedos, feições de colapso, tem um monte de feição. Vocês podem passear, inclusive, depois no Google, né, para dar uma olhada nisso. Então, a gente extrai, por exemplo, aqui um monte de fraturas, faz extração de fraturas, né, e aí vê como é que o lajedo se comporta. Então, a gente tem o bloco oeste, que é esse aqui, a gente tem uma zona mais alta, que por conta dessas fraturas principais, né, são falhas e fraturas aqui principais, ó, né, a gente consegue associar e ver como o relevo se comporta, né, ao longo, então, dessas fraturas, e aonde a gente vai ter essa maior e menor dissolução. De novo, os blocos de diagrama, vocês vão ver muito desses blocos de diagrama, que é justamente para entender esses processos, né, de dissolução, formação das cavernas, esses colapsos maiores, né, cavernas maiores se formando. Então, tem vários desses desenhos sempre associados aí. Mais um desenho aí, mais um sketch, esse aqui é para mostrar que o rio Apodi, né, ele está justamente encaixado aqui no meio, né, de uma zona de grande castificação. Então, a gente tem cacho para um lado, né, para uma borda do rio, cacho para o outro lado, com as dolinas, com as feições aqui, né, de cavernas se formando, feições de colapso, blocos colapsados na borda, principalmente. Então, tá aqui todas as feições, né, a gente vê as feições todas, e é isso que é legal, né, porque a gente consegue ir lá, consegue ver essas feições, e algumas delas a gente consegue depois reconhecer na sísmica. A gente consegue levar essa informação para tentar reconhecer esse tipo de feição na sísmica. Dados de geologia estrutural, isso aqui é o rio Apodi passando aqui, os dados estruturais de um lado e do outro, né, da borda dele, com várias extrações de parâmetros, né, contagem dessas fraturas, a direção dessas fraturas. Então, a gente consegue também popular os nossos modelos com isso aqui, porque se eu estou no meu reservatório e eu falo, bom, esse meu reservatório tem fraturas nessa direção. Eu tenho algum análogo que tem fraturas nessa direção que seja semelhante ao processo, né, do que eu tenho hoje no meu reservatório, tudo. Então, eu posso catar essas informações e levar para a minha modelagem geológica. Aqui, por exemplo, as dolinas, né, dolinas maiores do que essa, na verdade, mas a gente consegue vê-las na sísmica. E o interessante é justamente que ao redor dessas dolinas a gente tem um padrão de fraturamento que a gente chama de fraturas de colapso, são fraturas radiais, né, que não são associadas a essas fraturas que o próprio afloramento tem ali. E aí, se a gente fura um poço numa borda dessa aqui, a gente vai ver umas fraturas esquisitas, e aí a gente fala, que diabo é isso? E aí, se a gente olhar com calma, a gente vai ver que furou na borda, justamente, de uma feição como essa. Lembrem-se, lá no reservatório, isso aqui está soterrado. Mas isso aqui aconteceu, se formou e hoje está soterrado. Então, óbvio, eu posso, inclusive, dar um furo aqui no meio. Aqui eu vou encontrar um outro material preenchendo. Não é minha rocha carbonática, né, sã, como aqui eu estou vendo. E se eu furo aqui, eu vou pegar essa borda colapsada. Essas fraturas radiais, vocês estão vendo aqui, essas fraturas aqui ao redor, elas são bem alinhadinhas aqui, e fraturas radiais. E aí, a gente extrai esses parâmetros também. Sai contando essas fraturas aqui, para ver até onde existe influência dessas fraturas radiais. Então, até um certo ponto, são as fraturas radiais, depois eu já venho para o meu fraturamento normal. Informações geoquímicas. A gente pode, então, retirar informações geoquímicas de afloramentos, mas também informações geoquímicas do poço, né, das minhas amostras laterais ou de amostras do meu testemunho, quando eu tenho, e aí entender, bom, essa água é fria ou essa água era quente?
quando formou meu karst. E aí a gente pode montar todo o nosso modelo conceitual para entender se o fluido veio por ascensão, se eu tenho um karst hipogênico ou se eu tenho um karst epigênico. E modelagem, né? A modelagem diretamente. Essa aqui é a Furna Feia, lá no Rio Grande do Norte. Nós fizemos laser scan dentro dela e linhas de GPR. Imaginem isso aqui é o seguinte, isso aqui é um conduto, isso aqui poderia ser linhas sísmicas, tá? Quando eu estou trabalhando, né, no meu reservatório. Então, a gente faz isso e depois trabalha com upscaling para fazer simulações do que a gente quiser. Seja simulações, por exemplo, geomecânicas, a gente pode fazer, porque isso aqui é um oco, né, um vazio. Será que eu posso, né, isso aqui, se eu, com a carga, furando, se eu furo exatamente, pego isso aqui, o que pode acontecer com o meu poço, né, com o meu reservatório? O que vai acontecer? Né? Então, a gente faz todas essas análises aqui. Vamos lá para a Bahia agora, tá? Vamos passar lá na Bahia agora, a nossa última parte. Eu falei pra caramba, já tá dando 1 hora, mas vamos lá e vou mostrar para vocês a última parte, então. Bom, lá na Bahia a gente trabalha principalmente aqui no que a gente chama da bacia de Irecê, tá? Que é essa região aqui, essa borda e esse pedacinho aqui também, tá? Mas, principalmente, né, uma das coisas que a gente viu é o seguinte, essa borda aqui da bacia de Irecê é uma borda que focaliza fluidos hidrotermais. Então, é a região onde nós optamos por trabalhar justamente com um karst chamado de karst hipogênico. Dentro disso, então, nós trabalhamos em 2 áreas, que a gente chama da formação, os carbonatos da formação salitre e os carbonatos da formação caboclo. Isso é só uma curiosidade para vocês saberem, que são 2 áreas, né? Essa área da formação salitre, que foi onde primeiro a gente viu o karst hipogênico, e aí a gente falou, opa, se eu tenho fluido hidrotermal atingindo essa região aqui de cima, e eu tenho carbonato aqui embaixo, esse fluido hidrotermal tem que ter karstificado esse carbonato aqui também. E aí foi quando a gente foi procurar, né, áreas aí onde a gente tivesse exposições desses carbonatos da formação caboclo com processos de karstificação hipogênica. Então, tá aqui, essa é uma sísmica mesmo, aonde a gente vê essas falhas bem profundas, e essas falhas profundas são as falhas que trazem esses fluidos hidrotermais. Tá? Essa, então, é a Toca da Boa Vista, dos focos do nosso trabalho, foi aonde, inclusive, eu fiz tanto mestrado quanto doutorado. Essa é a entrada principal dela aqui, nós fizemos todo um laser scan dela aqui, então essa é só a entrada, a gente só fez da entrada principal, porque essa caverna tem mais de 130 quilômetros de galeria. Não são 130 quilômetros em linha reta, são 130 quilômetros em galeria labiríntica. Vou mostrar o mapa para vocês, mas está aqui. Essa é a entrada da caverna, desce o primeiro patamar. Aqui é uma pessoinha, esse branco aqui, desce o segundo patamar. E aí, então, a gente fez aqui o laser scan e viu mais ou menos aqui da superfície do terreno, quanto que de profundidade que está. As galerias mais profundas a gente não chegou a trabalhar. Nós não tivemos tempo de trabalho, na verdade. Mas com o laser scan a gente começa, né, a mapear, então, por exemplo, camadas tabulares, espessuras de camada, a gente pode tirar um monte de informação aí usando o laser scan. As fraturas, dobras, e a gente faz um monte. Bom, isso aqui é o mapa, tá? A Toca da Boa Vista e a Toca da Barriguda. Na verdade, provavelmente é o mesmo complexo de cavernas, são essas 2 cavernas, essa, a Toca da Boa Vista, e essa, a Toca da Barriguda, a gente está vendo em planta o mapa, tá? Isso aqui é o mapa dela. Tem uma entrada aqui, e aí a gente entra e tem esse labirinto aqui para a gente andar. Então, a gente fez toda a extração dos parâmetros, a gente viu que ela tem um controle estrutural grande, né? As galerias estão muito direcionadas, aqui, está vendo? Tem a direção aqui, as direções, né, das galerias e tudo, então a gente fez todo um mapeamento estrutural. A gente também conseguiu mapear, né, que cada conduto dela, na verdade, é ao longo de dobras, vocês conseguem ver aqui, ó, bem didático, tá vendo? É uma dobra, lá dentro dela a gente vê essas dobras grandes, e a caverna se desenvolve ao longo, então, do que a gente chama do eixo da dobra. Eu tenho uma dobra e eu estou no eixo dessa dobra. Quando eu dobro, tá, uma rocha carbonática, ou, na verdade, uma rocha qualquer, a zona que a gente chama da zona de charneira, que é a ponta, tá, da dobra, ela fratura mais. Quando ela fratura mais, ela vira ponto de focalização do fluido, tá? Então, ela focaliza esse fluido, por isso que a gente desenvolve, então, as galerias ao longo dessas dobras. E aí, de novo, tá aqui um monte de bloquinho de diagrama, né, mostrando aí essa zona, né, a zona de dobras, dobras maiores,
tá? As dobras menores, a gente tem várias dobras, então isso a gente chama um pouco de um fractal, tá? Então a gente consegue ver isso, né? Então a gente tem a grande dobra e dobrinhas menores aqui, ó, tá vendo? São dobrinhas menores. No GPR, a mesma coisa, a gente não consegue mapear a caverna, porque o vazio é muito difícil, porque é um vazio totalmente, então reverbera aqui, né? Tanto a sísmica quanto qualquer dado, mas a gente consegue, na parte superior, a gente consegue ver essas dobras maiores. A gente consegue trabalhar com a estratigrafia, e aí o que a gente fez foi ver que esses fluidos ascendentes, eles sobem por fraturas, e aí eles encontram uma interface que é o selo. É igual a gente tem o selo, né, no sistema petrolífero. Então, meu fluido sobe, é igual o petróleo migrando, né? Meu fluido sobe, quando ele atinge esse selo, ele se espalha na lateral. Então, a caverna, ela se forma principalmente abaixo desse selo principal. Inclusive, esse é o meu trabalho, né? Foi o meu primeiro, a base do meu trabalho de mestrado, e aí eu completei o meu doutorado aí, colocando mais informações, justamente chamando aí, montando um sistema chamado de sistema conduto-barreira, né? Então, eu tenho o conduto e eu tenho a barreira, tá? Modelo conceitual de novo, falhas profundas, trazendo meu fluido. Esse fluido, então, vai sendo focalizado. Ele encontra, né, uma área onde tem barreira, e aonde ele encontra essas barreiras, ele espalha na lateral e forma esse complexo, então, de cavernas. No GPR, de novo, né, isso aqui é uma pedreira no topo da caverna, tem pro lado de cima da caverna. A gente consegue, na pedreira, então, ver essas feições de dissolução e mapear muito bem, tá vendo aqui as fraturas? Aqui, ó, bem, né, mapeadinhas aqui. As zonas maiores de dissolução, né, quando a gente tem zonas, né, mais marcadas, zonas que estão sofrendo com a ação desse fluido hidrotermal, a rocha é alterada por esse fluido hidrotermal, e com isso também a gente fez pseudo 3D com o GPR, que é possível, né, a gente também tem a sísmica 3D, onde a gente consegue fazer, inclusive, estimar, né, com amostras, um pseudo 3D. Então, a gente pegou as amostras, fez medidas, né, petrofísicas, porosidade e permeabilidade, mais o GPR, e conseguimos quantificar, né, a porosidade. Então, pela amplitude, a gente consegue saber mais ou menos quais são as zonas mais porosas e menos porosas, de acordo com a amplitude vista no GPR. E a gente trabalha da mesma forma para a sísmica. Um bloco diagrama no final, sempre aí para a gente ter um modelo, né, conceitual do que está acontecendo. Então, isso aqui é a pedreira, né, e as zonas mais alteradas aqui em amarelo, né, as zonas cársticas, as zonas mais, né, castificadas, né, e a rocha aí mais sã, tá? Então, dá para ver tudo isso, inclusive para depois usar isso para simulações e afins. Estratigrafia mecânica, e é uma parte muito importante justamente para a parte da geomecânica também, né? Então, a gente tem a estratigrafia mecânica, onde a gente tem níveis onde as fraturas são mais espaçadas e níveis onde as fraturas são mais juntinhas, de acordo com a reologia da rocha. E isso, então, mostra para a gente como o fluido também vai se comportar, né? O fluido, ele aproveita essas fraturas, e aí como é que ele se comporta dentro disso. Não vou entrar justamente nos detalhes disso, né? Todos esses artigos, de novo, né? Eles estão aí disponíveis, né? Estão todos publicados e tudo. Então, dá para daí entender exatamente qual foi o trabalho, como é que a gente trabalhou contando essas fraturas aí dentro da caverna, né? E mapeando tudo isso. E finalizando no nosso bloco diagrama. Então, tá aqui uma pessoinha, né? E aí as unidades, né, da caverna. Quais são as unidades, né, que são selos, unidades conduto, e como é que isso se forma até, então, aqui, por exemplo, a pedreira daquele trabalho anterior, onde a gente fez o GPR. E aí eu vou mostrar para vocês aqui aonde a gente está indo agora. Bom, mostrei um monte de trabalho pé duro, né, que a gente chama de geologia pé dura. E agora eu vou mostrar para vocês os trabalhos que a gente está indo agora, avançando com o que a gente chama da transformação digital nas geociências. Então, isso aqui a gente está trabalhando agora, em vez de usar laser scan e afins, nós estamos fazendo o que a gente chama de fotogrametria. Então, aí a imagem de drone, que a gente já estava trabalhando, vocês já tinham visto. Essa é a região da Gruta do Cristal, lá na Bahia, onde a gente vai trabalhar.
Então, tá aqui. Esse é o paredão aqui onde a Gruta do Cristal tá. Ela tá debaixo aqui desse morrinho aqui, mas é só para vocês verem o terreno. Então, a gente fez todo, né, o mapeamento a partir de drone dessa área. Essa é a nossa equipe, né, de trabalho aí. Então, a gente tem aí uma equipe bem variada, tem espeleólogo, geógrafo, um pessoal que trabalha diretamente com esse trabalho de 3D, né, com fotografia em si e tudo. E aqui é a nossa Gruta do Cristal, a entrada principal da Gruta do Cristal, já aí em 3D, né? Então, essa é uma das entradas aí. Vocês veem a fraturona enorme aqui, que vem até o teto dela, tá? Os acamamentos aqui, onde a gente tem, né? Então, ali as nossas... como é que a gente entende onde é que o processo está acontecendo. Esse é um modelinho já bem dentro da gruta, já, um conduto dela. Então, a gente está dentro do conduto, andando dentro dele aí. É uma caverna um pouco diferente, não é dessas cavernas ornamentadas e tudo, é uma caverna, inclusive, com processo de silicificação muito importante, bem interessante, que nós estamos estudando agora. Por quê? Porque a gente tem processos de silicificação no pré-sal. Então, a gente está trabalhando nessa região aí, tem 2 artigos já publicados, justamente sobre isso, um sobre a parte da silicificação ao longo da estratigrafia, e o outro sobre o fraturamento e associado com a castificação. Inclusive, é um trabalho que ganhou ontem um prêmio no Congresso Brasileiro de Geologia. Nosso trabalho ganhou ontem como melhor apresentação. Então, tá aqui, esse é o trabalho do Souza, publicado em 2020, onde ele estuda exatamente esse processo de silicificação ao longo desse paredão todo aqui. Então, esses 3 patamares aqui são os patamares que estão mais silicificados, né? Ele conseguiu mapear, e aí a quantidade de sílica e tudo isso. Então, a gente usa isso para fazer justamente uma analogia. Por que essa sílica prefere essas zonas aqui? Como é que ela vem, como é que ela é trazida de baixo nesses fluidos hidrotermais. Tá? O trabalho do Labruna já é associado à geologia estrutural. Então, a gente tem aquela falha, lembra a falha principal que eu mostrei para vocês da borda da bacia de Irecê, lá na primeira slide, lá, quando a gente começou a falar do cacho hipogênico. Essa falha principal aqui, ela tem umas falhas, né, que entram aqui para dentro da região aqui, e uma delas está justamente em cima aqui da Gruta do Cristal, aonde focaliza, então, esses fluidos hidrotermais. E aí, então, a gente fez toda, né, um trabalho fazendo uma analogia do processo hidrotermal focalizado aí nessas falhas. Vou mostrar mais um trabalhinho aqui para vocês. De novo, né, como é que a gente extrai falhas e fraturas desses modelos. Então, a gente pega esses modelos digitais que a gente está formando a partir de fotografia, é fotogrametria. Ali a gente não está trabalhando, né, não é LiDAR, não é nada, é fotogrametria. E aí, dentro, então, desses modelos, está aí aquela entrada principal da Gruta do Cristal de novo. O que a gente consegue olhar, né, manipulando isso, que a gente lá no campo não conseguiria fazer, né? A gente consegue começar a ver, então, essas fraturas, né? Ver todos esses modelos, né? Essa quantidade de fraturas que tem aí. Então, nesse espaço tridimensional, lembra, isso aqui não é a parte de cima da caverna, é o teto rebatido, só que eu consigo olhar de um outro ângulo, tá? A gente tirou foto do teto, mas a gente está olhando, né, rebatido aqui de cima, tá? Ela não é exposta assim, não. Tem solo, tudo aqui por cima. Mas é o teto rebatido aqui. Mas olha só como eu consigo, né, nesse modelo, nesse 3D, consigo enxergar, então, olha só, a quantidade de fraturas que eu teria, eu não ia conseguir medir isso lá no campo, porque a altura é mais de 15 metros, né? Aqui eu consigo traçar todas essas fraturas, né? E retirando todas essas informações, vocês estão vendo, tem um aqui, tem outras fraturas que cortam esse lado aqui. E como a gente tem esse nosso modelo muito bem geoposicionado, quando eu tiro as informações da direção da fratura, das camadas e tudo, é a direção certinha, como se eu estivesse no campo. Então, eu consigo trabalhar no meu ar-condicionado, sem precisar sofrer com poeira, com tudo isso lá dentro, né, da caverna, e consigo ir extraindo todas essas informações aqui nesse modelo, inclusive também, né, para depois fazer simulações aí, modelos geológicos, simulações de fluxo, simulações geomecânicas. Então, as falhas aqui, as ortogonais, que a gente consegue mapear.
e aí você retira outras informações, as fraturas menores, e aí a gente vai trabalhando com isso. Eu vou pular logo para o próximo para a gente poder ver, tá? Então, a gente retira todas essas informações. E mais ainda, a gente agora tem trabalhado, né, justamente com o que a gente chama dos sistemas imersivos, né? Então, eu tiro tudo aquilo ali, a gente pode trabalhar no desktop, né? Como vocês viram ali, aquilo ali é um trabalho de desktop, mas a gente pode também visitar o campo de uma forma imersiva. Então, nós estamos desenvolvendo um sistema que chama MOSES, que é o Multi-Output Sharing and Interpretation System, aonde eu posso botar todas as informações que eu tenho tiradas lá dos afloramentos, o modelo digital 3D, informação de lâmina, informação de amostra, informação estrutural, tudo que eu quiser, eu posso colocar, então, dentro de um sistema onde eu consigo trabalhar dentro do que a gente chama, nesse caso aqui, eu vou mostrar para vocês, é o que a gente chama do MOSES XP, que está no desktop. Desktop, eu vou lá, pego o meu modelo tridimensional e retiro informações de falhas, informações de fraturas, né? O que eu quiser, traço, né? Acamamentos, tudo que eu quiser fazer. E aí, eu vou para o outro agora aqui, para mostrar para vocês como que eu posso trabalhar. Esse é o MOSES Lab, onde a gente realmente está numa realidade virtual imersiva. Você está dentro do teu laboratório, né? Você está vendo aqui, ó, aqui a pessoa trabalhando dentro, né, da sala, lá dentro do laboratório, e você tem aqui um modelo digital 3D com todas as informações coletadas em campo. São o que a gente chama de container de arquivos. Então, por exemplo, um modelinho 3D, eu tenho ali, ó, uma amostra, um plug, tá, 3D, que foi retirado lá no afloramento, lá no Rio Grande do Norte. Isso aqui é um afloramento lá do Rio Grande do Norte. Então, você pode abrir vários desses dados, olhar eles um do lado do outro. Por exemplo, essa amostra tem uma fratura, então é interessante. Eu posso pegar, então, por exemplo, eu quero ver uma panorâmica. Da onde foram retiradas essas informações? Automaticamente, você é transportado para o campo e vai ver lá como é que é a região da onde foi retirado, né, essas amostras, o pessoal ali trabalhando justamente da onde foi retirado. Eu posso pegar mini modelos digitais, tá aqui um modelinho, isso aqui é um paredão, tá? Então, aqui, e posso falar assim, opa, mas eu quero olhar aqui exatamente, posicionar essas coisas aí num modelo maior, enxergar isso melhor. Jogo minha panorâmica, carrego meu modelo junto, vou olhar lá, opa, aqui é a parede onde o pessoal está trabalhando ali, é justamente isso, esse ponto tá ali, ó, o patamar, esse outro aqui tá ali, consigo enxergar com mais detalhes, isso aqui com uma riqueza realmente como se você estivesse no campo, tá? Esse sistema aqui nós estamos já entregando ele já, inclusive, esse ano, já vai estar pronto agora esse ano com alguns dados já disponíveis, tá? Então, essa é a transformação digital agora nas geociências, não só para geociências, a gente tem usado isso bastante para engenharia também e tudo, tá? Era isso que eu tinha para contar para vocês, peço desculpa por ter me excedido um pouquinho no tempo aí, e estou à disposição para perguntas aí, Fábio, Cláudio. Obrigado, Carol. Primeiro, parabéns aí pelo prêmio que vocês conseguiram e muito obrigado aí pela apresentação, muito didática até para mim, que não sou da área, foi bastante elucidativo. Vamos abrir para pergunta. Quem tiver algum questionamento, fique à vontade ou levante a mão. O Antônio Cláudio, fique à vontade, Antônio. Oi, Carol. Oi. Primeiro eu queria parabenizar, muito boa a apresentação, né? Obrigada. Acho que a gente já sabia que ia ser alguma coisa desse tipo assim, né? Então, agora eu acho interessante que você, lá do Lagedo, né? Assim, mais para o pessoal também, a nível de informação, né? Que você fala lá do Cretáceo, né? Então, é só para informar o pessoal, né? Acho que confirmar contigo, né? Que esse do Lagedo, lá do Rio Grande do Norte, então ele tem a mesma idade das rochas lá do pré-sal, né? Mais ou menos. Na verdade, nessa região aí, ele é um Cretáceo um pouco mais superior, então a gente está falando um pouquinho acima do pré-sal. A gente estaria mais ou menos entre o pré-sal e os nossos carbonatos golbiano. Tá. Não, é só interessante porque o pessoal, geralmente, da geologia, o pessoal tem um pouco de dificuldade de se localizar em termos de
de Não, tempo, né? não só da geologia, eu também. Nem eu decoro os milhões de anos aí, não. Isso aí é... Que o pessoal, quando fala albiano, eu ficava, né, albiano dá tal, mas não. é só para o pessoal ter ideia que esse lajedo basicamente isso. A gente uma está no idade pedaço, bem estamos próxima. falando dos carbonatos da região, tanto do pré-sal quanto dos carbonatos acima do sal. Isso. E aí, outra coisa assim, também achei bastante interessante, que você podia comentar, né? Porque você vê, como você estava falando dos castros hipogênicos, que eles vêm de baixo, né? Aí encontra lá uma barreira, né? No caso do pré-sal é bem isso, né? Você tem lá você tem a fase hidrotermal lá de baixo, subindo e encontrando o sal ali, né? Aí muito provavelmente vai ter toda essa formação que você falou aí, vai estar também lá presente no pré-sal também, né? Exatamente, óbvio que a gente tem também o castro epigênico, porque na época de deposição a gente está depositando num ambiente muito raso, então a gente tem exposição, né, e tudo. Mas depois, quando, né, a gente soterra isso, a gente tem essa ascensão de fluidos, né, é uma bacia ativa. Então a gente tem algumas zonas dentro, na verdade, do pré-sal. Uma delas é justamente logo abaixo do sal, que o fluido focaliza, para ali e abre mais, tanto que quando a gente tem dados, né, de perfuração, que normalmente logo em seguida que você passa do sal, você tem uma perda ou uma queda de ferramenta, né? Então é justamente essa feição, né, de castificação, óbvio, guardadas as proporções. Você não vai encontrar provavelmente uma caverna de 130 quilômetros, com galerias com altura de 2, 3 metros, 5 metros, 6 metros. Não vai ter isso. Mas é justamente a questão da gente entender o processo e trabalhar com esse upscaling na mente, né? Trabalhar com esse modelo conceitual. Isso, eu acho que foi muito didático, né? Eu estava fazendo essas perguntas exatamente para você. Você vai explicando, você que é mais da área, né? E o pessoal entendendo, né? Que esses padrões, a gente tem um padrão que você ainda está obtendo um padrão que de repente pode, lá embaixo, lá, 5.000, 6.000 metros, né? A gente vai tentar usar esse padrão aí lá para baixo, né? Pô, Carol, foi muito bom. Obrigado, tá? Oh, imagina, obrigada, tá? Diga, Palermo. Doutor, eu sou muito enrolado com isso aqui. Bom, Carol, sem comentários, né? Foi fantástico essa visita também pela mitologia. Eu fiquei muito impressionado, né? Eu acho que realmente você chegou num nível. Parabéns, minha querida. Tenho orgulho de ser seu amigo em particular. Bom, duas observações que eu vi aqui. Tem muita coisa, né? Mas isso não é minha área, né? Você sabe que a minha área é modelagem, né? A matemática, né? Numérica. Mas eu fiquei impressionado com os excelentes resultados do Tectus, né? Perfeito. Poxa, o Anderson sabe disso? Sim, inclusive a Aline foi a co-orientadora da Juliana, que fez esse trabalho no Tectus e tudo. A gente começou, a Aline ia para campo com a gente e tudo, então assim, foi bem legal. A gente também não sabia exatamente como é que se ia funcionar, né? Poxa, mas foi legal. Bateu certinho. Eu vi. A outra coisa, né, porque um dos trabalhos que eu estava levando a cabo pré-pandemia seria, e na minha exposição, se tiver tempo, eu falo sobre isso, seria sobre a influência. É porque a minha câmera está de um lado e você está do outro. Então, seria a influência da estruturação do sal na camada pré-sal, tá? Né? Então, a gente pode imaginar que você, em função da parte mecânica que fez com que formassem os domos, tá? Você crie campos de tensão embaixo, na camada de pré-sal, que seriam influenciados justamente pela estruturação do sal acima. Eu fiquei interessado no seguinte, eu até anotei aqui, você nesse teu modelo, né, hipogênico, há evidência de maior castificação no que seria no espelhamento do domo de sal? Então, aí é uma questão que, assim, a focalização, na verdade, desses fluidos, eles estão associados às falhas profundas e aos mounds, tá? Lá para baixo. Uhum. Eu nunca vi, confesso para você, e aí eu nunca vi nenhum trabalho e, assim, não tive nem oportunidade de ter contato demais aí para dar uma olhada nisso que você falou agora, que agora eu também fiquei curiosa.
Tá. Porque se você imaginar que, devido ao processo de estruturação do sal, formando um domo clássico, Sim. né, você teve na parte inferior, né, um fluxo de fluidos devido a esse movimento, porque você vai criar zonas de baixa pressão, Sim. tá? Sim. E o fluxo preferencial, né, não só de óleo, mas de fluido, Fluido né? no geral, sim. Então, aí eu não sei, também não sei se nós temos resolução para isso, né? Mas se tivesse alguma forma de ver isso, eu acho que seria interessante, né? Agora, Interessante, de sem dúvida. resto, eu vou te falar uma coisa, olha, eu já vi essa sua apresentação, bom, nós já estamos tanto tempo longe, né? Que vi uma coisa parecida na sala de visualização, mas eu confesso que eu fiquei muito bem impressionado, você está de parabéns. Fábio, você Obrigada. está de parabéns. Tonhão, você está de parabéns. Foi realmente muito bom, minha querida. Tudo de Muito bom. Eu estou obrigada. muito satisfeito com o que eu vi, tá bom? Muito Tchau. obrigada. E agora é um prazer Tchau. poder dividir a gerência com você agora. Ah, sim, mas só virtualmente, né? Porque Por tá uma... enquanto, por enquanto. E eu vou te falar uma coisa, mas depois de conversa melhor, eu vou ligar para você para a gente não. Tá? Tá Olha, ótimo. parabéns para vocês todos, tá? Fique com Deus. Perfeito. Um Valeu. abraço. Obrigada, Tchau. Tô Palermo. aqui. Tchau, tchau. Opa, obrigado aí. Mais alguém? O Antônio? Fábio, Fica à vontade. então, para agradecer de novo aí a Carol, né? E essa parte que o Palermo colocou, né? É uma coisa que interessa bastante a gente, né? Porque até para os alunos que estão vendo aí, né? Tipo, com essa pandemia dificultou muito, né? Mas a gente está fazendo um curso exatamente nisso, Carol, de fazer essa caracterização, né? Assim como você vem fazendo, né? Ver essa interação, assim, no caso do pré-sal, né? Você tem aquele sal que ele se formou primeiro ali, depois tem a formação lá dos domos, né? O pessoal pensa muito para cima, mas como é que foi aquilo para baixo? Como é que vai ter alguma influência, né? Esse Sim. calcário também se fragilizando ali, né? Que isso influência pode ter sido ali, né? E também, porque tem aquela parte do SAG, né? Que é uma parte mais, né? Que está em contato ali com o sal, né? Ali deve ter sido sofrido uma É um influência muito SAG não grande, né? SAG, né? Nosso SAG é um SAG ativo, né? Que não é um SAG. Hum, tá, mas deve ter sofrido muita influência ali dessa parte de classificação, Sim, essa coisa assim, né? com Sim, certeza. né? Tá, só para. Tá, então tá bom. É só para Não, a gente ótimo. ir Excelente. capturando e também mostrando para os alunos como é que é uma coisa complexa, né? Então a gente está fazendo até propondo um trabalho, a Júlia já saiu, né? Tem que sair, né? Mas mostrando a gente está fazendo um trabalho agora, né? Que a gente está propondo um projeto, né? Que eu acho que vai ser até aprovado, né? E falando disso, dessa parametrização, né? Para ver esse tipo de deformação, como isso pode ocorrer. Ela não está preocupado só com pressão, está preocupado com um todo, né? Claro. Mas no pressão, acho que isso aí vai ser bastante importante, né? E o que é Essas importante, né, coisas Antônio todas aí. Cláudio, é que esse tipo de trabalho ele tem que ser interdisciplinar, né? Esses tipos de E trabalho, eles não andam sozinhos, assim, sem a geologia. Então, você tem que ter a geologia, a engenharia geomecânica, a geofísica. A gente tem que aprender a trabalhar mais interdisciplinarmente, né? Porque a gente não consegue mais trabalhar sozinho, né? isso. Então, então é importante você estar falando isso, né, porque até na própria universidade é para aprender, porque você tem lá as diversas universidades, as diversas faculdades, vamos dizer assim, né? Sim. Que aí você pode ter uma interação com a geologia, né? Com geofísica, né? Não, O sem próprio pessoal dúvida. da mecânica, né? Tá estudando isso, a pessoa da engenharia de petróleo, né? Então, Tem é que botar importante todo isso mundo aí, né? junto aí. Então, todo mundo junto e conversando, né? Obrigado, tá, Carol, mais uma vez. Muito bom. Valeu, Obrigada. Antônio. Tem um Paulo Fernando levantou a mão. Fique à vontade. Oi, Paulo. Boa noite, Carol. É o Paulo, tudo bem? Tudo bom? Excelente apresentação. Obrigada. Tua apresentação aqui foi meu primeiro contato com esse tema de karst. Então, Boa. deu para ter uma boa visão do que se trata esse tema. O que eu achei me chamou muita atenção, Carol, esse projeto Moses que você apresentou.
Sim. É um sistema que parece que trabalha muito bem com a parte de visualização de resultados, né? No caso Sim. aí, já mais para a parte visual de caverna se apresentou aí, né? Você mostrou também a parte de visualização de amostras. Esse projeto tem plano de continuar ou expandir o sistema para visualização de resultados em laboratório, Carol? Sim, sim, a ideia é justamente essa, Paulo. A gente está desenvolvendo, a gente tem o projeto com o desenvolvimento da parte do sistema em si, mas a gente tem testado vários tipos de informações. Inclusive, assim, né? Ali eu mostrei, a gente pode ter uma amostra em 3D, mas eu também posso ter uma foto e abrir ele dentro do laboratório junto. Eu posso abrir um gráfico, né? Então, todas as informações que a gente tiver, a gente consegue ter ali armazenado dentro do sistema. Ele vai funcionar como, na verdade, um grande, um atlas, digamos assim, né, associado. Então, assim, eu posso abrir uma informação, eu não tenho afloramento, não tenho nada, eu tenho só um monte de dados, por exemplo, os dados da geomecânica, dados de petrofísica e tudo, eu consigo abrir ali no virtual, se eu quiser, né? Porque daí eu consigo abrir, por exemplo, eu consigo abrir um gráfico, abrir uma amostra e abrir uma outra coisa junto, comparar um gráfico com o outro, enxergando ali, não no 2D, mas ali no imersivo, que traz um ganho justamente por essa facilidade de você abrir um monte de coisa. Então, o sistema ele vai ser entregue agora e depois ele é abastecido automaticamente com dados que a gente for gerando conforme a gente for trabalhando. Tá. Então, do jeito que ele vai ser entregue agora, dá para ir adicionando informações nele. A ideia é justamente isso. A gente vai entregar a base, né, do software, né, mesmo, que na verdade tem vários, né, tem o Moses XP, que já está entregue, o Moses Lab, o Moses IXP, que daí é o imersivo, e aí dentro disso você mesmo pode montar o que a gente chama do seu container de dados. Você monta o seu container e você visualiza dentro dele. Alguma parte dos dados são abertos, porque a gente quer que as universidades utilizem também, mas uma grande parte dele, na verdade, você tem o seu container e você só usa ele para abrir. Então, só você enxerga. Então, não precisa compartilhar com outras pessoas. Agora, se você tem a oportunidade, por exemplo, a universidade adquiriu dados e quer deixar disponível para a comunidade observar, seja a Petrobras ou seja a outra universidade que tem o acesso, aí não tem problema, tá? Então, você monta os seus dados, você monta o que você tiver. Tá ok. Obrigado, Carol. Imagina. Aqui no YouTube, o Gilberto Albertão mandou os parabéns. Falou, Carol, parabéns pelo trabalho, contente por ver a contínua evolução dos trabalhos, mesmo nesses tempos difíceis. Obrigada, Gilberto. Bom saber que você está por aí. E o Silas, ele fez uma pergunta e acabou entrando aqui também, não sei se ele prefere fazer ele mesmo. Ele fez aqui no chat. Quais as principais vantagens e desvantagens entre o uso do LIDAR versus fotogrametria na reconstrução digital desses afloramentos? Perfeito. Então, na verdade, quando a gente trabalha com o LiDAR, a gente consegue ter a geometria geral muito bem marcada e de uma forma fácil. Inclusive, tem LiDARs hoje que são um LiDARzinho na mão e você passa dentro da caverna, não precisa de iluminação, não precisa de nada, ele já mapeia, né, a caverna. Qual é o grande problema? Eu perco a informação geológica que eu preciso. Eu preciso ver a textura, eu preciso ver a coloração da rocha, eu preciso ver isso em detalhes. E com isso, só a fotografia faz, né? Só a fotogrametria pode me dar todo esse detalhe maior. Então, a gente trabalha, sim, com LiDAR para algumas coisas, dependendo do objetivo do trabalho, mas para esse tipo de sistema imersivo, onde a gente quer, além da boa extração de parâmetros, né, de informações, de olhar, o botar a cara no que a gente chama, botar a cara na rocha mesmo ali, eu também consigo fazer com que você se sinta passeando dentro exatamente do afloramento. O LiDAR não te dá isso. A nuvem de pontos, ela acaba ficando extremamente densa e de difícil manipulação. E no sistema que a gente está fazendo, você consegue abrir isso num computador básico, né?
tendo uma placa de rede boa, você consegue ter e com uma excelente resolução. É isso, mais ou menos, por isso que a gente optou agora pela fotogrametria. Perfeito. Silas, quer comentar alguma coisa? Tá tranquilo. Imagina. Tá. Bom, pela hora também, tá bom? Obrigado novamente, Carol. Muito boa apresentação. Eu que agradeço vocês, agradeço a disponibilidade de tempo de todo mundo aí. De novo, né? Se vocês precisarem, busquem a apresentação lá dentro do LinkedIn, tá? Vocês vão me achar como Carol Casarim também lá no LinkedIn. A grande parte dos artigos estão também disponíveis no ResearchGate, tá? Vocês também me acham lá no ResearchGate, então grande parte está lá comigo. A maior parte eu sou coautora, né? Então também tem lá na minha página, senão também eu distribuo para vocês, ali é só me solicitar. E dúvidas cársticas, né? Por favor, fiquem à vontade para entrar em contato. Perfeito. Então, novamente, obrigado, Carol. Obrigado a todo mundo aí que está presente. Obrigado ao Antônio aí por fazer o contato, né? Por ajudar a organizar esse webinar. Então, beleza. Boa noite. A apresentação vai ficar disponível no YouTube. Acho que vou pegar essa que foi gravada aqui, ela tem uma resolução melhor do que foi a transmitida automaticamente. Aí eu coloco o link, se a Carol permitir, até da apresentação do LinkedIn junto na descrição. Ah, perfeito. Eu te mando aqui tudo, te mando o link do ResearchGate, do LinkedIn, tudo aqui para você. Perfeito. Aí, quem pegar o vídeo aí já vai ter até organizadinho. Ótimo. Perfeito. Beleza, então. Ótimo, gente. Muito obrigada. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Valeu, gente. Tudo bom. Obrigado. Carol, um beijo grande no seu coração, tá? Beijo, Palermo. Tchau. Tchau. Obrigado. Carol, tchau. muito obrigado, tá? Um beijão. Muito obrigado mesmo. Valeu, Cláudio.